Muito bem, estamos de volta aí. Próximo bloco, continuar falando de sociedade e economia mista. Sociedade, capital composto, economia mista, capital público e privado, maioria de ações com direito a voto pertencendo ao Estado, o que não afasta a possibilidade de um particular vir a compor esse capital. Aí, olha o que eu coloquei aqui. Enquanto as empresas públicas admitem qualquer forma societária, na economia mista só existe uma forma societária, que é sociedade anônima. Tá? Portanto, capital aberto, ações na Bolsa de Valores. Falei que nas empresas públicas, se ela for federal, ações judiciais, Justiça Federal. Se elas forem estaduais ou municipais, ação judicial, Justiça Estadual. E no caso da economia mista, tanto faz ela ser federal, estadual ou municipal, que as ações judiciais correndo contra uma economia mista ou que ela venha a interpor, irão todas para a Justiça Estadual. Economia mista, ações judiciais, Justiça Estadual, independente da esfera. Empresa pública, federal, Justiça Federal, estadual, municipal, Justiça Estadual. E, em todos os casos de empresas públicas e economias mistas, as ações trabalhistas vão todas para a Justiça do Trabalho. Não esquece isso, hein? Justiça do Trabalho. Ah, então quer dizer que se eu for ser um servidor público estatutário e eu tiver lá um problema de assédio moral, eu posso para a Justiça do Trabalho? Pode não. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho ela foi criada para os seletistas. Tá? Nesse caso, se eu sou um estatutário, as ações trabalhistas não vão para a Justiça do Trabalho, vão para a Justiça Comum. Tudo bem? Vão para a Justiça Comum. Não esquece isso. A Justiça do Trabalho é para seletistas. Criação e extinção. Já falei isso aqui mais uma vez, que para criar empresa pública, para criar economia mista, para criar fundação pública, eu precisei de uma lei autorizativa e precisei de registros posteriores. A mesma regra vale para economia mista. Tá? Vou criar uma economia mista? De que maneira? Vou criar economia... Opa, canetinha, vamos lá. Beleza, foi. Vou criar uma economia mista por lei autorizativa. Mas os registros posteriores, registros de estatutos posteriores, esses registros vão me conferir personalidade jurídica, junto à Receita, cartório, etc. Mas a economia mista, e tão somente ela, precisa registrar os estatutos também na Comissão de Valores Mobiliários. Com qual objetivo? Para abertura de capital. Tudo bem? Para que eu possa colocar as ações lá do meu Banco do Brasil, da minha Petrobras no mercado, eu precisei primeiro registrar o estatuto desses entes na Comissão de Valores Mobiliários. Aí vem a questão. Admite falência? Você disse para mim que não. Ah, o que admite é extinção. De que maneira? Princípio da paridade. Princípio da paridade. Da forma que cria, você vai descriar. Então, para criar, eu preciso de uma lei autorizando a criação. Para extinguir, também preciso de uma lei autorizando a criação. Aqui um detalhe. A mesma lei que autoriza a criação, ela já pode pré-autorizar uma possível e futura extinção. Eu já posso ter lá, não é simplório assim, claro, mas eu posso ter lá, artigo 1º, autorizo a criação da empresa tal. Artigo 2º, autorizo a sua extinção. Portanto, se daqui a 10, 15, 20, 50 anos o governo de plantão decidir extinguir aquela entidade, a lei já tinha a pré-autorização. Não preciso editar outra lei. Depois o governo só vai lá e registra, e cancela os registros sem precisar pedir autorização legislativa, já que a autorização já havia sido dada junto à lei criadora. Tá? Então a extinção, princípio da paridade, lei autorizativa, mais cancelamento dos registros. Aí aqui eu coloquei criação e extinção, de acordo com o artigo 37, inciso 19, que a gente já citou. Existe lei específica para a autorização de sua instituição. Logo, só por lei, podem ser extintas. Agora acompanha aí, presta atenção. Aqui eu escrevi lei específica para autorização. Por que a Constituição fala, por lei específica, se autoriza a criação de empresa pública, economia mista e fundação pública? Porque eu não posso criar uma lei dizendo assim, autorizo a criação de uma empresa pública.
como é que o Congresso, como é que a Assembleia local aí vai autorizar essa lei, vai autorizar que essa lei seja editada. Se ela não sabe que empresa é essa, qual a finalidade. Então a lei tem que ser específica para criar determinada empresa com tais competências, com tais finalidades, capital e etc. Tá? Por lei se autoriza a criação, por lei se autoriza a sua extinção. Aí aqui eu quero fazer uma observação, para você ficar atento. Tá? Você ficar atento. Economia mista está escrito assim, ó, prestadora de serviço público não estão sujeitas à falência, artigo 242, da Lei 6.404. Preste muita atenção. Qual é a regra geral? Que economias mistas não estão sujeitas à falência. Agora preste atenção. Independentemente de prestar serviço ou de explorar a atividade econômica. Esse é o entendimento atual. Tá? Esse é o entendimento atual. Tá? Essa regra vale ainda? Vale, mas ela hoje está extensiva também às economias mistas que exploram a atividade econômica. Portanto, elas não estão sujeitas aí à falência. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos de economias mistas. Exemplo. Alguns bancos estaduais, hoje são poucos, né? BRB, de Brasília. Alguns bancos estaduais, os que sobraram, né? Que a maioria foi vendido, são economias mistas. Banco do Brasil, Petrobras, são alguns exemplos de... Vão abrir também o capital aí da Caixa Econômica Federal, dizem, né? Dizem que vão abrir o capital da Infraero também, né? Então, futuramente, vão tornar também economias mistas. Petrobras, Banco do Brasil, quero virar sócio, quero compor capital, vou lá e compro ações. Aí alguém deve estar pensando assim, Carlos, eu preciso decorar exemplo, né, de banco, de empresa pública, de economia mista, de fundação, assim, para efeito de acertar a questão na prova? Não, é mais uma referência. Por quê? Porque não tem questão, ninguém colocou questão até hoje, dizendo assim, o Banco do Brasil, por ser uma empresa pública, e aí a questão está errada porque Banco do Brasil é economia mista. Ninguém faz essa questão inútil, né? Ninguém faz. Já fizeram coisa pior, mas esse tipo de questão não se faz, não costuma se fazer, né? Não se fez até hoje. Tá? Então, é importante ter como referência, porém, não é algo obrigatoriamente feito para você decorar. Vamos fazer um paralelo entre as duas? Empresas públicas e economias mistas? Vamos lá. Empresas públicas. Só recurso de pessoas jurídicas de direito público e entidades de administração indireta. Portanto, o capital de empresa pública tem que ser 100% público. Economias mistas, recursos públicos e privados. 50% mais 1 na esfera federal, aqui faltou estadual, municipal ou distrital. Tudo bem? Aí eu vou lembrá-los, ação com direito a voto. Ação com direito a voto. Outra aqui, ó, empresa pública pode adotar qualquer forma societária. Já a economia mista só pode ser SA, Sociedade de Economia Mista, só pode ser SA, empresa pública qualquer forma societária. Empresa pública federal tem seus feitos julgados, Justiça Federal, Constituição Federal, artigo 109. A economia mista tem seus feitos julgados perante a Justiça Estadual. E eu vou colocar aqui mais uma diferença. A empresa pública comeu aqui. A empresa, na verdade eu falei que a diferença, não, vou colocar uma semelhança, desculpa. A empresa pública economia mista não possuem prerrogativas. Tem exceção? Você já sabe que tem, não é? Se ela atuar sob regime de monopólio. Tá? Atuar sob regime de monopólio. E, nos dois casos, não há que se falar em falência.
Tudo bem? Alguém fala assim, Carlos, em relação ao mandato de segurança, autoridade coatora, para o direito administrativo, a gente vai trabalhar com isso direto no exercício, tá? Porque no direito constitucional você trabalha isso profundamente, porque é matéria específica do direito constitucional. Mas tem exercício que a gente vai fazer, a gente vai citar isso aí, vai trabalhar com isso, tá? Economia mista, a gente quer menos informações por enquanto do que empresa pública. Mais importante agora, nesse momento, foi fazer essas diferenciações, que é aquilo que eles mais perguntam em prova, tá? Sobre essas semelhanças, essas diferenças, não especificamente colocando questão assim, mas colocando uma característica de uma em outra, né? E vice-versa. Tá? Eu quero que você, por favor, revise essa aula final, tá? Se prepara, porque o próximo bloco já vai ser de questões, já vai ser de exercício para a gente poder grudar isso aí na cabeça, tá bom? Obrigado por esse bloco, tá? Te aguardo no próximo. Bom descanso, até daqui a pouco.